Abre sua Bíblia em Mateus 7, versículo 13 e 14. Diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram, os que a encontram, na verdade. Não é? Amém? Só esses 2 versículos. Pai, em nome de Jesus, nós levamos as nossas mentes cativas a Ti nessa hora e pedimos que o Senhor venha falar conosco. Pedimos que o Senhor venha nos ensinar mais da Tua palavra, que o Senhor venha nos capacitar neste tempo, que o Senhor venha nos direcionar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero agora, como igreja, nós usamos a nossa fé, nós usamos da autoridade que o Senhor nos deu e nós mandamos embora agora toda dor, toda enfermidade, todo desconforto, todo cansaço, em nome de Jesus. Nós colocamos para fora agora e pedimos que o Senhor venha nos renovar em nome de Jesus. Amém. O texto, Jesus é muito claro quanto à porta que nós devemos entrar. Ele fala que isso claramente no texto, ele fala que nós temos que entrar pela porta estreita. Ele fala da porta larga, ele fala do caminho largo, ele fala do lugar de perdição. E eu quero falar hoje aqui sobre algumas etapas da vida cristã. Eu quero falar sobre a porta, o caminho e o destino, ou o alvo. Tá? É sobre isso que eu vou falar hoje. A porta, o caminho e o destino. Nós precisamos diferenciar essas 3 etapas. É muito importante que a gente saiba diferenciar essas 3 etapas da nossa vida cristã. A porta, o caminho e o destino. A gente precisa diferenciar para que não haja confusão. A porta fala de um começo. A porta fala da sua experiência de conversão a Cristo. A porta fala disso. Fala da sua experiência de conversão a Cristo. Muitas vezes a gente escuta por aí que todo mundo é filho de Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. Tá? Nem todos são filhos de Deus. Abre aí, João, capítulo 1. O versículo 12 diz assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus, aqueles que receberam e os que creram no nome dele. Na verdade, todos nós somos criaturas de Deus. A filiação, ela foi perdida em Adão. Quando Adão pecou, a filiação foi perdida ali. Quando Jesus vem como homem, a Bíblia diz que a Bíblia é muito clara quando diz que ele era filho único. Jesus veio restabelecer isso, veio restaurar isso, veio restaurar essa filiação. João 3:5 diz assim: Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Entrar no reino de Deus é a conversão a Cristo. E quem é a porta? Cristo é a porta. João 10, o versículo 7, diz assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9: Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará
e sairá e encontrará pastagem. A porta é o próprio Cristo. Portanto, a salvação, ela só se manifesta quando nós passamos pela porta. E a porta é só o início de tudo. Passar pela porta é só o início de tudo. E é a primeira etapa da nossa vida cristã. É a partir do momento em que nós passamos pela porta é que nós somos salvos. Mas quando nós passamos pela porta e somos salvos, nós conseguimos tudo? Não. O primeiro texto que nós lemos fala da porta, fala do caminho e fala do alvo, ou do destino. E antes de falar do caminho, eu quero falar sobre o alvo, o destino. Filipenses 3, versículo 12, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu fui alcançado, é passado. Quando você passou pela porta, você foi alcançado. Mas você precisa não só passar pela porta, você precisa alcançar o alvo. Tudo o que aconteceu antes de você passar pela porta e até mesmo a sua experiência de passar pela porta, quando você passa pela porta, a própria porta fica para trás. E agora você precisa prosseguir e alcançar o alvo. Quando nós estamos passando, na verdade, nós precisamos prosseguir até que nós alcancemos o alvo. E o que é o alvo? O alvo é o prêmio da soberana vocação. O alvo é o fim do caminho. É a consumação, é a plenitude de todas as coisas que Deus começou em nós. Mas para a gente chegar nisso, para a gente alcançar esse prêmio da soberana vocação, para a gente alcançar a plenitude, alcançar a consumação de todas essas coisas, a gente precisa passar pelo caminho. A gente precisa caminhar. E o caminho não está falando de alguém parado no acostamento. O caminho está falando de movimento. Está falando de alguém que está em movimento, que está andando. O caminho fala de movimento, desenvolvimento, avanço e progresso. O caminho fala de desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação. Desenvolver algo que começou na porta, mas que ainda não está completado. Então você precisa caminhar, precisamos reconhecer e distinguir as etapas. A porta, o caminho e o destino. A fé cristã, ela já era chamado de o caminho, muito antes mesmo de o próprio Jesus se tornar homem, vir como homem. Abre aí Isaías 35. O versículo 8 diz assim: e ali haverá uma grande estrada, o caminho que será chamado o caminho de santidade. Os ímpios não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, e os insensatos não o tomarão. Mateus 3 fala de João preparando o caminho. Tanto os de dentro quanto os de fora usavam essa expressão, o caminho, para falar da fé cristã. Abre aí Atos 9, 1 e 2 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas
de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Atos 19, versículo 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Atos 24, 14. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Quando eles falam do caminho, eles estão falando daquilo que Jesus pregou, aquilo que os discípulos, os apóstolos e as pessoas que começaram a se converter, eles não tratavam de fé cristã, não falavam de cristianismo, eles falavam o caminho. Era o caminho. Sempre eles usavam essa expressão. Quando nós entendemos essa parte de o caminho, nós começamos a entender algumas outras coisas. Efésios 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A palavra aqui, ao invés de vivam, na verdade é andem de maneira digna da vocação que receberam. O versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. A mesma coisa. Não é vivam, é andem. Está falando de movimento, está falando de desenvolver a sua salvação. Está falando de você caminhar, está falando de você se movimentar, desenvolver algo que começou na porta, mas que ainda não está completado. A porta é sua experiência, a porta é uma experiência distinta do caminho. É uma coisa completamente diferente. Deus começa algo na porta e sem ela nós não teríamos nada do que vem depois. Mas nós não experimentamos tudo na porta. Depois da porta existe um outro processo onde nós experimentamos muito mais de Deus. Mas a plenitude só acontece quando nós chegamos no destino. Quando nós reconhecemos as etapas, quando nós não reconhecemos as etapas, vira tudo uma bagunça. Porque a gente não sabe distinguir o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Em cada etapa, Deus tem uma maneira diferente de tratar conosco. Em cada etapa, nós temos uma forma diferente de responder e uma forma diferente de interagir com Deus. Em cada uma dessas etapas. Nós precisamos separar essas etapas. O que é a experiência da conversão, aonde ela nos leva e o que deve acontecer depois de passar pela porta. Nós precisamos separar, distinguir e reconhecer as etapas. É importante para você não naufragar na fé. Como diz Paulo em 1 Timóteo. Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunho, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando nós passamos pela porta, um caminho é proposto para que a gente faça. E a gente tem que correr, a gente tem que prosseguir, a gente tem que avançar nesse caminho, sem abandonar a fé. Passar pela porta é uma experiência de santificação. 1 Coríntios 1, versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos,
juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra aqui, santificados. Santificados no passado. Quando você passa pela porta, você é santificado. Mas você precisa aperfeiçoar essa santificação no caminho. Durante o caminho. Durante o processo até chegar no alvo. A gente precisa do movimento, nós precisamos aperfeiçoar. 2 Coríntios 7, o versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. O alvo, Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Você passa pela porta, você é salvo e você é santificado. Você caminha, você se movimenta, esse é o processo, né? O caminho é o processo até você chegar na vida eterna. Você precisa aperfeiçoar a santidade, a santificação, para você chegar até a vida eterna. Isaías 1, versículo 18, diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, ele se tornará brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Ele está falando de duas cores quase impossíveis, dois tipos de tintas quase impossíveis de você tirar a mancha, e que você vai se tornar branco como a neve e branco como a lã. A neve fala de algo que vem do alto. Fala da santificação vinda de Deus. A santificação vinda de Deus, ela é imputada a nós através de Jesus, quando nós passamos pela porta. Lã fala de algo que brota de dentro para fora, na ovelha, no caso, né? Nós, não. Mas a lã, ela fala de algo que brota de dentro para fora, que cresce e se desenvolve em nós. É o processo, é o caminho, é o processo de você desenvolver a salvação, desenvolver a santificação. A interação na santificação inicial, quando nós passamos pela porta, é fé na graça de Deus. Mas o que nós precisamos ao longo do caminho é completamente diferente. O que nós precisamos no caminho, depois de passarmos pela porta, é completamente diferente. Não é só se apropriar daquilo que Deus nos deu ao passar pela porta. Agora nós precisamos de uma conduta de santidade. A gente precisa de uma conduta santa durante o caminho, para que a gente possa chegar no alvo. 1 Pedro, o último texto, capítulo 1, diz assim, o versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A luta contra o pecado só acaba quando nós alcançamos o alvo. A luta contra o pecado, ela só acaba quando a gente alcança a vida eterna. A gente passa pela porta e a gente é salvo e a gente é santificado, mas nós precisamos nos movimentar, existe um processo, existe um caminho que você precisa fazer esse caminho, você precisa caminhar e você precisa aperfeiçoar a sua salvação, aperfeiçoar a sua santificação para você poder chegar aonde? Na vida eterna. No seu destino. Esse é o seu destino. Mas você precisa o tempo todo, depois de passar pela porta, você precisa o tempo todo
está nesse processo de aperfeiçoar a sua salvação, aperfeiçoar a sua santificação, aperfeiçoar o tempo todo. Você precisa se aperfeiçoar o tempo todo. Você precisa se limpar o tempo todo. Você precisa caminhar, você precisa se movimentar e não sair do caminho. Lembrando que o caminho é estreito. E é muito fácil quando você está andando num lugar estreito, você querer sair dali. É muito fácil. E isso chega muito rápido na nossa mente, no nosso coração. Porque, como eu disse ontem aqui, numericamente é muito mais fácil você praticar as obras do Espírito numericamente. É mais fácil você cumprir o fruto do Espírito, as obras do Espírito, do que você cumprir a obra da carne. Mas é muito mais fácil de se praticar as obras da carne. Quando você está passando ali pelo caminho que é estreito, o fato dele ser estreito não significa que você não tenha dificuldades, que você não tenha tentações, porque o caminho largo é logo ali. Tem sempre uma porta também para você sair e caminhar para o caminho errado. Então a gente precisa, quando nós passamos pela porta, que é a salvação, que é a nossa experiência de salvação, a nossa experiência de conversão a Cristo, nós, ao passarmos pela porta, precisamos continuar caminhando e aperfeiçoar a nossa salvação e a nossa fé, para que a gente possa chegar no alvo, para que a gente possa chegar no nosso destino, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Coloque-se de pé.